pessoal. Então, vamos agora recomeçar a nossa atividade sobre grandezas diretamente proporcionais. Para bem resolver essas atividades, é necessário uma boa leitura e interpretação para a identificação dos tipos de grandezas. Então, vamos lá. De acordo com o censo realizado no Brasil em 2010, havia cerca de 48 homens para 50 mulheres. Sabendo-se que ainda, segundo essa pesquisa, há aproximadamente 93,4 milhões de homens no Brasil. Então, o número de mulheres no Brasil em 2010 era aproximadamente em milhões. Então, nós vamos calcular e ver se era 87, 89, 95 ou 97. Para isso, vamos já identificar as grandezas. Primeiro aqui eu tenho, a grandeza quantidade. Então, vamos colocar homens, 48 homens é um tipo de grandeza. 50 mulheres é outro tipo de grandeza. Então, a pergunta que também vem falar é dizer que tem 93,4 milhões de homens no Brasil. Então, quantos seriam as mulheres? Vamos fazer o cálculo para descobrir, organizar as grandezas. Vamos fazer. Pois bem, pessoal, no primeiro problema nós vimos que, de acordo com o censo, havia 46 homens. Então, a grandeza homens é a primeira que aparece no problema, vamos colocar aqui. A segunda grandeza é mulheres, então tinha 50 mulheres. Aí quer saber, dos 48 homens para 50 mulheres, no caso havia 93,4 no total. Quanto seriam as mulheres? Então, quanto seria é o nosso número que nós estamos procurando, que é a nossa incógnita representado por x. Então, já que nós arrumamos toda aqui as grandezas, as quantidades, o número x representa aquele número que nós não sabemos, é um número desconhecido. O que são essas setinhas aqui? Essas setinhas representam que este caso são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o número aumenta de acordo com a sua grandeza, certo? 48 homens para 50 mulheres. Então, 93,4 homens, com certeza vai ter muito mais mulheres. Uma grandeza aumenta de acordo com a outra grandeza que aumenta também. Então, vamos lá. Vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos pegar 48 vezes x igual 93,4 vezes 50, certo? 48 vezes x, 48, igual a, fazemos aqui a continha, 93,4 vezes 50. O ideal que vocês não façam na calculadora, façam na mão. Então, vamos lá, 48x é igual a 46.700. X é igual a 46.700 sobre 48. Esse 48 que está aqui vai descer para cá e vai ficar só o x aqui. Fizemos a divisão e deu 97. Como nós temos 93,4, um número após a vírgula, vamos fazer a mesma coisa aqui também. Então, lá na continha, quando vocês fizerem, vocês vão colocar um número após a vírgula, ficando dois números aqui, duas casas decimais antes da vírgula, certinho? Então, a resposta é a quantidade de mulheres no Brasil em 2010 era de aproximadamente 97,2 milhões. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 97,2 milhões a quantidade de mulheres. Então, observe que as grandezas aqui, elas aumentaram de acordo, aumentou o número de homens, aumentou o número de mulheres para a quantidade de homens, então aumentou também. 48 homens para 50 mulheres, 93,4 é a quantidade de homens, com certeza o número de mulheres já é maior, então este número também vai ser maior. Grandeza mulheres, 96,2. Mais um exemplo aqui, pessoal. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros.
Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 quilômetros. Então, nós temos aqui a grandeza volume, que é litros, é a primeira grandeza. Então, nós já vamos anotar, 50 litros se refere à grandeza volume. Para percorrer 600 quilômetros. Então, quilômetros se refere à grandeza comprimento. Determine o consumo deste mesmo carro para que ele percorra 840 quilômetros. Bom, 50 litros ele percorreu 600 quilômetros. Quantos litros ele vai gastar para percorrer 840? Então, se aumentou a quilometragem, com certeza irá aumentar a quantidade de combustível, né? Neste caso aí, de litros de álcool. Vamos calcular. Bom, essa questão 2 também é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos ver aqui. Veja que ela tem também as setinhas. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, essas duas setinhas elas vão ficar no mesmo sentido. Por quê? Porque quando uma grandeza ela aumenta, com certeza a outra vai aumentar. Exemplo, aqui nós temos o volume 50 litros, que é a primeira grandeza que aparece no problema, para 600 quilômetros, certo? Então, a grandeza 600 quilômetros, ela aumentou para 840. Então, com certeza, a grandeza volume, que era 50, também vai aumentar. Voltando no problema, está perguntando, o carro ele consome 50 litros, que é a primeira grandeza que aparece, é volume, tá? Então, litros. Para percorrer 600 quilômetros, a grandeza comprimento, quilômetro. Quanto será que ele vai gastar de consumo de combustível, no caso álcool, se ele para percorrer 840? Então, aumentou o comprimento, aumentou a quilometragem, aumentou a distância, então com certeza vai aumentar também o volume. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Nós usamos as setinhas no mesmo sentido, na mesma direção, para dizer que é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Então, vamos lá, cruzar aqui os dados. 600 vezes x igual a 840 vezes 50. 600x igual, façam a continha na mão, 42.000. X é igual a 42.000 sobre 600. Vamos cortar aqui o x, certo? Ficou 420 dividido por 6, que é igual a 70. Então, o nosso x e a nossa incógnita, que a gente não sabe, virou o que? Nós descobrimos com o cálculo que é 70 litros. Então, se ele gastava 50 litros para percorrer 600 quilômetros, então ele vai gastar 70 litros para percorrer 840 quilômetros, certo? As grandezas volume, elas aumentaram, de 50 foi para 70. Consequentemente, a grandeza comprimento aumentou. Era 600 quilômetros e foi para 840. Nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, quando as grandezas elas aumentam ou diminuem diretamente, quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção, certo?